Boa noite a todos. Boa noite, colegas, professor David, coordenadora Neide. Bem, na nossa atividade integradora, foi solicitado que observássemos uma profissão, se possível distinta da nossa. Eu optei pela apicultura. Essa escolha se deu por dois principais motivos. O primeiro é que tem toda uma questão ambiental envolvida no desenvolvimento da mesma. E o segundo é que é uma profissão em ascensão no meu município, a Cama do Piauí. O apicultor escolhido foi o Norberto. Ele tem dois apiários, ele faz parte de uma associação municipal de produtores de mel, a Aquimel. Bem, a apicultura hoje no Brasil é uma atividade em grande ascensão e uma importante atividade agrícola. Ela ganha esse destaque a partir dos anos 2000, quando nós começamos a exportar o mel para fora do Brasil, principalmente Europa e Estados Unidos. Antes era consumido apenas aqui no mercado interno. O que foi os fazeres e os saberes observados? Bem, eu acompanhei a manutenção e a gestão de apiários do mesmo, né? Essa observação ela se deu por volta uma semana entre entrevista e acompanhamento da atividade. O que eu notei é que ele tem um vasto conhecimento sobre clima para compreender a concentração da florada. Ele me falou que o clima ideal para a criação das colmeias é seco e úmido, não muito quente nem muito frio. Ele disse que a temperatura ideal é em torno de 20 e 30 graus. Ele tem que compreender bastante também sobre localização, porque a qualidade e a quantidade do mel vai estar diretamente ligada à quantidade e à qualidade do néctar e do pólen das flores ao redor da colmeia. Ele também tem que conhecer seu apiário, fazer visitas técnicas para substituição da rainha, fazer outras manutenção necessárias. Sempre acompanhado dos itens de segurança, como fumigador, macacão, botas, luvas. Eu notei que ele ele pratica uma apicultura diversificada, que na maioria das vezes os apicultores utilizam a apicultura montada, ou seja, eles usam esses apiários de forma montada aqui, como nós podemos ver no exemplo. Ele, por ter propriedade rural, ele utiliza essa apicultura montada para não ter que estar fazendo a migração da mesma. Em alguns períodos está mudando de local. Ele também tem um amplo conhecimento sobre segurança, pois essas colmeias ela devem ser instaladas no mínimo de 300 a 400 metros de distância de casas, estradas, escolas e criação de animais. Todas as colmeias dele estão no mínimo a 500 metros de distância. Bem, a dimensão do trabalho tem tem toda uma questão ambiental muito envolvida, muito linda. Porque a abelha, por mais pequena que seja, ela é importante animal para a agricultura e para a biodiversidade, pois ela é a principal responsável pela polinização, que ela carrega, né, o pólen de uma flor para outra. E esse método é o principal responsável pela fecundação das flores e dá início ao desenvolvimento de sementes, de frutos, que é muito importante para a nossa biodiversidade. Também acontece de outras formas, através de ventos, chuvas, mas a abelha é a mais eficiente, pois ela associa a luz do dia com a, a flora ao redor da colmeia, e ela vai descobrir qual é o melhor horário. Por isso ela se torna o principal animal responsável por essa polinização, é a mais eficiente. Também tem, para o apicultor observado, é muito importante hoje economicamente. Nós podemos observar aqui
que a Cauã, fiz um levantamento, fiz como ano de referência ano 2000. A Cauã tem uma população estimada de 7.102 pessoas, fonte do IBGE, né? E o PIB per capita de R$ 7.373,81. A Aquimel, que é a Associação Municipal dos Produtores de Mel, tem 50 associados. No ano de 2020, a Aquimel, eles produziram mais de 48 mil quilos de mel e venderam por um valor de 357.836,46 centavos. Se for fazer uma média, dá 7.156,72 por cada associado. Mas, claro, isso vai depender da quantidade produzida, porque não é de forma igualitária. Cada um tem alguns que produzem mais, outros menos. Ó, podemos observar que é quase o valor do PIB per capita. Ou seja, é muito importante hoje para quem pratica apicultura economicamente, a atividade. Essa atividade é fundamental, principalmente quando nós analisamos que ela não é a atividade principal dos mesmos. Cada um tem uma outra atividade principal. A apicultura é usada apenas como atividade secundária. O apicultor observado, ele faturou no ano 2020 8.142,34 e ela não tem muito dispêndio. Segundo o mesmo, ele teve um gasto de R$ 534 com a aquisição, né, de equipamentos necessários para a manutenção das colmeias e o desenvolvimento da atividade. Aqui nós observamos a casa Apis, que é localizada em Picos, que é a casa que compra o mel da Aquimel. Temos aqui eles no beneficiamento do mel, e aqui já o mel nas prateleiras, prontas para consumo. Aqui nós temos também um apiário montado, que é utilizado pela grande maioria dos apicultores. No caso, o Norberto, que foi o apicultor observado, ele pratica a apicultura diversificada. Estrutura da situação do trabalho. Ele trabalha sozinho. Ele sempre utiliza equipamentos de segurança, como fumigador, macacão, luvas. Esses equipamentos são adquiridos pelo mesmo. A associação, às vezes, traz também alguns equipamentos para seus sócios. E ele pratica também na sua propriedade. Ele tem uma propriedade e monta suas colmeias e seus apiários na mesma. Aqui nós temos um pequeno vídeo onde podemos observar ele desenvolvendo. Eu registrei no momento que estava fazendo a observação. Os desafios, eu questionei o mesmo. Qual é o principal desafio dessa atividade? Ele falou que devido à região ser uma região seca, o principal desafio é essa seca de longa duração e a curta estação chuvosa. Eu perguntei então como ele faz para superar esses desafios. Ele procura principalmente montar suas colmeias, suas caixas próximas a esses açudes, que ele costuma chamar de barreiros. O que nós observamos, o que eu fiz acompanhamento da colmeia era próximo a esse açude. Ele também tem manilhas com água para as abelhas. Ele leva para as que ficam distantes desses açudes. Teoria da aprendizagem. Se fôssemos explicar quais seriam as melhores para explicar essa atividade do apicultor, eu optei por duas, que é a sócio-interacionista, pois o mesmo ele aprendeu muito do que ele sabe através da interação, participando e compartilhando, enfrentando a realização das atividades de sua profissão. E antes de iniciar, ele já contava com alguma
algum conhecimento prévio. E também podemos explicar através da aprendizagem social, pois muitos saberes e fazeres ele auferiu na comunidade, com outras pessoas, com outros indivíduos sociais. Então, podemos explicar principalmente por essas duas linhas, por essas duas teorias. E se eu fosse um professor dessa área profissional, eu utilizaria a imersão como modalidade de transposição didática, pois é essencial participar de atividades e interações no local de trabalho para aprender os conhecimentos necessários para a realização da atividade. E a imersão é aprender participando da experiência de viver em uma comunidade profissional. Muito obrigado a todos. Eu tentei sintetizar um pouco do que eu aprendi nessa semana e com essa atividade. Caso vocês queiram conhecer mais sobre a apicultura, tem dois Instagrams aqui sugeridos muito interessantes, que é o Apicultura Sustentável e do Acmel, que é da associação do qual o mesmo faz parte.